meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre dois sinais que nós utilizamos bastante na hora da escrita, na formação de frases e na formação de textos. Vocês sabem quais são? Vou dar uma dica. Um deles é utilizado para indicar uma pequena pausa, quando nós conseguimos dar uma respirada no meio de uma frase. O outro nós usamos somente no finalzinho, porque ele indica o término da frase, o término do texto. Será que vocês conseguiram lembrar aí na cabecinha de vocês quais são esses dois sinais que a prof está falando? Acertou quem disse que um desses sinais é o ponto final e que o outro sinal é a vírgula. Parabéns para você! O ponto final é utilizado no término das frases. Quando nós já concluímos a nossa ideia, nós colocamos um pontinho final para indicar que terminou, que acabou. E a vírgula é utilizada no meio da frase para poder separar palavrinhas em uma lista ou para separar a cidade do dia, igual nós usamos no nosso cabeçalho, vocês lembram? Quando fazemos o cabeçalho lá no nosso caderno, que nós colocamos a nossa cidade, a vírgula, o dia, o mês e o ano. Pois é, a vírgula também é utilizada em um desses momentos. Nós também usamos a vírgula para poder separar listas, como a prof acabou de falar. Por exemplo, mamãe foi ao mercado e comprou banana, jiló, quiabo, arroz e feijão. Junto com e, não precisamos utilizar a vírgula. Para a prof não ficar só falando e ficar um pouco confuso para vocês, vou mostrar para vocês na escrita. Vamos lá? A vírgula, que é esse sinalzinho aqui, ó, indica uma pequena pausa e é usada para separar palavras ou orações. Orações são as frases que têm verbos. Sobre isso nós vamos falar mais à frente. Ponto final, esse pontinho aqui, ó, que todos nós conhecemos. É utilizado na finalização das frases declarativas e imperativas. Indica que a frase terminou. Agora, vamos aos 3 exemplos que a prof separou para vocês para indicar o ponto final. Vamos lá, vamos ver quando que nós vamos usar o ponto final. Primeiro exemplo, a casa da vovó Renata é toda colorida. Vovó faz tudo o que eu quero. Tá bem, já sabemos que o ponto final indica o final da frase. Então, onde será que nós vamos colocar esse ponto final, hein? Sabemos que essa frase aqui, do primeiro exemplo, termina na palavra quero. Então, após ela, já que terminou essa frase, nós temos que colocar o pontinho final. Muito bem. Primeiro ponto final colocado. Vamos reler a frase. A casa da vovó Renata é toda colorida. Vovó faz tudo o que eu quero. Está vendo que duas coisas foram faladas aqui? A primeira coisa é sobre a casa, a cor da casa. A segunda coisa é que a vovó faz tudo o que ela quer. Então, nós vamos usar um ponto final para separar essas duas frases. Vamos lá? A casa da vovó Renata é toda colorida. Pontinho final. Depois do pontinho final, usamos a letra maiúscula. Vovó faz tudo o que eu quero. Terminamos o primeiro exemplo. Vamos ao segundo exemplo. Paulo abriu uma nova caixa. Na caixa tinha um lindo presente. Primeiro ponto final que nós vamos colocar e que nós já sabemos onde usar é no final da frase, certo? Então, já que a última palavra dessa segunda frase é presente, o pontinho final entrará depois da palavra presente. Muito bem. Vamos reler a frase. Paulo abriu uma nova caixa. Na caixa tinha um lindo presente. Duas informações são dadas nessa frase. Que ele tem uma nova caixa e que na caixa tinha um novo presente. Vamos usar o ponto final para separar essas duas informações? Vamos lá. Paulo abriu uma nova caixa. Após a palavra caixa, colocaremos um pontinho final.
Primeira informação já foi dada, a de que Paulo tem uma nova caixa. Segunda frase ficou: na caixa tinha um lindo presente. Muito bem, separamos corretamente. Primeira frase indicou que o Paulo tinha uma nova caixa. E a segunda frase indicou que dentro da caixa tinha um lindo presente. Vamos para o nosso último exemplo. Luísa e Marina são amigas. Elas se conhecem há bastante tempo. Vamos colocar o primeiro ponto final, que nós já sabemos que é usado no final da frase. Última palavrinha dessa frase, tempo. Após a palavra tempo, nós vamos colocar um pontinho final. Muito bem, vamos reler a frase. Luísa e Marina são amigas. Elas se conhecem há bastante tempo. Também duas informações nos são dadas. A primeira informação é que Luísa e Marina são amigas. A segunda informação, que elas se conhecem há bastante tempo. Vamos usar o pontinho final para separar a primeira frase da segunda frase. Luísa e Marina são amigas. Primeira informação dada e finalizada. Segunda informação, elas se conhecem há bastante tempo. Agora, vamos verificar se todos os pontinhos finais que nós colocamos estão separando corretamente as frases. Vamos lá. Primeiro exemplo. A casa da vovó Renata é toda colorida. Muito bem, uma informação foi dada de que a casa da Renata é toda colorida. Terminou a informação, pontinho final. Próxima frase. Vovó faz tudo o que eu quero. Muito bem, outra informação foi dada de que a vovó faz tudo o que a netinha quer. Frase de baixo. Paulo abriu uma nova caixa. Na caixa tinha um lindo presente. Primeira frase que nós separamos com um pontinho final foi: Paulo abriu uma nova caixa. Informação nos foi dada de que Paulo tinha uma nova caixa. E a segunda frase ficou: na caixa tinha um lindo presente. Muito bem. A segunda informação que a segunda frase nos trouxe é de que dentro da caixa do Paulo tinha um lindo presente. E a terceira frase: Luísa e Marina são amigas. Elas se conhecem há bastante tempo. Separamos em duas frases. A primeira frase termina aqui no pontinho final, ó, depois da palavra amigas. Luísa e Marina são amigas. Esta informação nos foi dada. Ou vamos continuar agora lendo. Elas se conhecem há bastante tempo. Muito bem, finalizamos a segunda frase. Luísa e Marina são amigas e elas também se conhecem há bastante tempo. Agora, vamos aos exemplos da vírgula. Lá no início do vídeo, a prof falou para vocês que usamos a vírgula para separar palavras em uma frase que é parecida com uma lista e também usamos a vírgula como usamos no nosso cabeçalho, quando vamos escrever a cidade, o dia, mês e ano. Vamos agora treinar isso que a prof falou. Exemplo 1. Avenida Feliciano Sodré. 500 Alvorada, Resende, RJ. É um endereço. Avenida Feliciano Sodré é o nome da rua. Para separar o nome da rua com o número da casa, o nome do bairro, a cidade, nós vamos usar o quê? A vírgula, porque todas elas são as informações que indicam o endereço de uma pessoa. Então, nós não vamos usar o pontinho final aqui, ó, porque é uma informação só, que indica o endereço só. Então, vamos usar a vírgula para separar. Avenida Feliciano Sodré é o nome da rua. Acabou o nome da rua? Vírgula. Qual é o número da casa? 500. Acabou o número da casa? Vírgula. Alvorada, nome do bairro. Acabou o nome do bairro? Vírgula. Resende, que é a nossa cidade e que está dentro do Rio de Janeiro. Acabou. Acabou, colocamos o pontinho final para indicar que terminamos. Vamos ao exemplo de baixo. Fui ao mercado e comprei banana, cenoura, tomate, alface e agrião. Parecido com o exemplo que a prof deu no início do vídeo. Fui ao mercado e comprei banana, a primeira coisa que foi comprada, vírgula. Cenoura, segunda coisa. Acabou? Não, vamos continuar. Tomate, vírgula.
alface e agrião. Posso usar a vírgula aqui, prof? Não precisa, não vamos usar a vírgula aí, porque a frase acaba logo após o agrião, está vendo? Acabou, colocamos o pontinho final. Já que são os dois últimos itens da lista, os dois últimos itens da frase do que foi comprado no mercado, nós usaremos o e para unir as duas palavrinhas do final da frase. A frase ficou: fui ao mercado e comprei banana, vírgula, cenoura, vírgula, tomate, vírgula, alface e agrião, pontinho final. Último exemplo. Rio de Janeiro, 10 de junho de 2020. Olha aí, viram só? Igual fazemos o nosso cabeçalho. Rio de Janeiro é a cidade, 10 é o dia, junho é o mês, 2020 é o ano. No final de tudo isso, nós já sabemos que vamos usar o pontinho final, então já podemos colocar. E para separar a cidade do dia, mês e ano, igual nós fazemos no nosso cabeçalho, e vocês já sabem, nós vamos usar a vírgula. Rio de Janeiro, vírgula, 10 de junho de 2020. Continuando, a prof trouxe mais 3 exemplos. O primeiro exemplo é também parecido com uma lista. Tenho saúde, emprego, família e sou feliz. Terminou a frase, no finalzinho vamos colocar o pontinho final. Agora vamos separar essas palavrinhas da frase. Tenho saúde, emprego, família e sou feliz. Se deixarmos tudo junto, vai ficar muito confuso de ser lido e de ser entendido por quem está ouvindo ou por quem está lendo. Então vamos colocar uma vírgula. Tenho saúde. Primeira coisa que a pessoa está falando que tem. Vírgula. Além da saúde, o que é que ela também tem? Emprego. Vírgula. E além do emprego, mas o que é que ela tem? Família. E ela termina falando que também é feliz. Tenho saúde, emprego, família e sou feliz. A família e ser feliz são as duas últimas coisas da frase. Por isso, para uni-las, nós vamos usar o e, não usaremos a vírgula. Vamos ao exemplo de baixo. Felipe, meu amigo, não estava bem. Terminamos a frase, no finalzinho vamos colocar o quê? Pontinho final. Mas e agora, prof? Não é um endereço, não é um cabeçalho e não é uma lista. Como que eu vou saber onde eu vou colocar a vírgula nessa frase? Vamos pensar, olha só. Felipe é a... Vamos prestar atenção. Felipe é a pessoa da frase. Meu amigo é o que indica o que o Felipe é para a pessoa que escreveu a frase. Não estava bem. Nós vamos usar a vírgula aqui nessa frase do segundo exemplo e a frase do terceiro exemplo para separar a explicação do que o sujeito da frase é. Quem é a pessoa dessa frase aqui? Felipe, meu amigo, não estava bem. Vocês sabem? Isso aí, muito bem. O Felipe. E o que o Felipe é? Meu amigo. Então, nós vamos usar a vírgula para separar a explicação do que o Felipe é. Ó. Meu amigo. Nós conseguimos dar uma pausa aí na hora da leitura. Ó. Felipe, meu amigo, não estava bem. Vamos ao exemplo de baixo. Pedro, meu advogado, chegou cedo. No finalzinho da frase, nós vamos colocar o quê? Pontinho final. Agora vamos ter que observar onde nós vamos colocar as vírgulas dentro da frase. Pedro, já sabemos que é a pessoa de quem a frase fala. Meu advogado chegou cedo. Pedro, meu advogado, fala da pessoa e explica quem é a pessoa, assim como a frase de cima, que fala que é o Felipe e explica que o Felipe é amigo. Na frase de baixo, fala do Pedro e explica que o Pedro é advogado. Então, para separar a explicação da pessoa, nós vamos usar a vírgula. Vírgula, vírgula. Pedro, meu advogado, chegou cedo. Se não tivesse esse meu amigo e esse meu advogado aqui, nós não precisaríamos usar a vírgula. Por exemplo, a prof vai usar aqui ó, a capinha do celular dela para tapar. Vamos fingir que não existe essa parte do meio aqui. Ó. Só existe o entorno da frase. Felipe não estava bem. Eu não colocaria vírgula nenhuma. Dei a informação de que o Felipe não está bem. Só vou usar o pontinho final.
Se a última frase não tivesse a parte que diz meu advogado, nós não usaríamos a vírgula. Ficaria somente Pedro chegou cedo e colocaríamos o pontinho final. Mas como essas duas frases explicam quem é o Felipe e explica quem é o Pedro, no meio dessa explicação, para separar essa explicação, nós usaremos o quê? A vírgula. Viram só como que parece difícil, parece complicado, mas não é. O ponto final acaba sendo até mais simples do que a vírgula, porque nós sabemos que o ponto final nós só vamos usar assim que concluirmos a frase, que concluirmos a ideia. E que podemos também fazer várias frases colocando vários pontinhos finais. É o que acontece quando nós estamos escrevendo os textos, não é verdade? Nós não vamos escrever um texto de 10 linhas e usar apenas um pontinho final quando acabar todo o texto. Isso não vale. A cada frase que nós vamos escrevendo, a cada ideia que nós vamos concluindo, a cada informação que nós vamos dando ao leitor, nós colocaremos o quê? O pontinho final, para que ele possa dar uma pausa na leitura, dar uma respirada. Mas também sabemos que uma pequena pausa, aquela pausa rapidinha, não é indicada com ponto final. Ela é indicada com o quê? Com a vírgula. Isso aí! E a prof mostrou aqui para vocês alguns exemplos de quando usamos a vírgula, como no nosso cabeçalho, para separar a cidade do dia, mês e ano. Em uma frase que é parecido com uma pequena lista, para indicar separar as palavrinhas do que foi comprado, do que a pessoa tem, do que a pessoa quer. Usamos a vírgula dentro da frase para poder separar as palavras. Também a prof chegou a explicar agora no finalzinho aí, ó, na última folha que a prof mostrou, que nós também podemos usar a vírgula para separar algumas explicações que são dadas em uma mesma frase, como ficou na frase do Felipe e ficou na frase do Pedro, não é verdade? Meus amores, espero que vocês tenham entendido. Caso contrário, só chamar a prof. Beijo!